Eu ia dizer estimado padre Badacer, mas sumiu. Estimados padres, estimado diácono, prezados irmãos e irmãs na fé, parabéns pela escolha deste tema, da família. Foi inspirado, padre Badacer junto com o conselho, resolveram escolher o tema da família, que foi o tema de um sínodo da igreja. No tempo do Papa Francisco, convocou um sínodo para refletir sobre a família. E depois escreveu uma exortação apostólica pós-sinodal. O nome era Amoris Laetitia. Significa alegria do amor. Então nós estamos nesse novenário, rezando, refletindo sobre a alegria do amor em família. E nesta novena, então, hoje, de modo especial, nós vamos refletir sobre a espiritualidade conjugal e familiar. Existe uma espiritualidade do padre diocesano, uma espiritualidade do diácono, uma espiritualidade da família, da juventude, mas hoje vamos ficar na espiritualidade da família, do amor conjugal. Algumas características desta espiritualidade. Vocês vão ver que bonito é a espiritualidade de um casal e de uma família. Primeira característica dessa espiritualidade é a experiência de comunhão entre o casal, entre pais e filhos com os pais. Comunhão. Isso é um sonho de Deus. Toda a história da salvação, Deus nos constitui como povo. Deus nos faz comunidade. Ninguém se salva sozinho. Nós nos salvamos em comunidade. Deus quis um povo. Deus formou um povo. E Deus fez uma aliança com o seu povo. Por isso a espiritualidade familiar tem esta característica da comunhão. Como Moisés, na primeira leitura, Moisés reza assim: quem sou eu, Senhor Deus? E o que é a minha família para que me tenhas conduzido até aqui? Isso é uma oração que Moisés faz. Quem sou eu, Senhor? Quem é minha família? Até aqui, até o dia de hoje, foi o Senhor que nos conduziu. A primeira constatação, então, é esta, da espiritualidade familiar. Deus, Trindade, habita as nossas famílias. Vamos repetir. Deus, Trindade, habita as nossas famílias. Ele faz aliança conosco. Ele nos quer unidos e não divididos. Quem é que divide? É o diabo. O trabalho do diabo é dividir as famílias. Às vezes por motivos pequenos, às vezes por motivos até políticos, o diabo divide. E Deus nos quer ver unidos. Quem divide é o diabo. Hoje vemos tantas famílias divididas, irmãos e irmãs que não conversam mais. Não sei se acontece aqui na Bahia, mas no Mato Grosso está acontecendo isso. Um irmão não conversa mais com o irmão, com a irmã. Um filho não conversa mais com o pai, não conversa com a mãe. A esposa que não conversa mais com o marido. O que é isto? É uma divisão. Quando pais e filhos não têm mais diálogo, vivem às vezes debaixo da mesma teto e não se falam. Na hora de comer, um vai para o quarto, outro vai para a televisão, outro vai para o celular.
e falta é aquela união, aquela comunhão que é própria das famílias. Caminhamos nesta certeza: o Senhor habita as nossas famílias do jeito que elas são, a família concreta, com todos os seus sofrimentos, com todas as suas lutas, com as suas alegrias, os seus propósitos diários. Quando se vive em família, é difícil a gente fingir, é difícil a gente mentir. Na família, a gente não tem como usar uma máscara, como disse o evangelho de hoje. Tudo que está escondido vai ser revelado, vai se tornar manifesto. Tudo que está em segredo vai ser descoberto. Na família, a gente tem que tirar a máscara. E é tão bom a gente voltar na família da gente. Às vezes, quando a gente viaja e está distante, como é bom voltar para casa. Porque na família é aquele ambiente que nós somos nós mesmos. Eu volto muito para minha casa, da minha mãe, que vai fazer 90 anos, agora no dia 2 de março. Às vezes ela está esquecida, me pergunta muitas vezes a mesma coisa, paciência, a gente responde. E é tão bom voltar na nossa casa, na nossa origem, na nossa família, porque ali temos que ser autênticos. Então, a primeira característica, qual é mesmo? Da espiritualidade familiar? A comunhão, a união. E esta comunhão não é que todos são iguais na família. Na família, cada um é diferente, não é, mãe? Cada filho é diferente, ou os filhos são igual? Não. Esta comunhão a gente faz nas diferenças de cada filho. Não é como você quer o seu filho, é como ele é. Os filhos também, é como são os pais. Amar o pai e a mãe. Então, comunhão nunca é uniformizar. Primeira característica. Segunda característica da família, da espiritualidade familiar, são os gestos concretos. Por que gesto concreto? O amor é aquilo que o amor faz. Vamos repetir. O amor é aquilo, não aquilo que o amor diz. Não é fácil dizer eu te amo. É tão fácil, essa palavra está tão usada, eu te amo. Mas não basta dizer eu te amo. Tem que mostrar isso com gestos, atitudes. Não basta dizer eu te amo. No primeiro ponto, falamos que Deus habita as nossas famílias, porque a espiritualidade matrimonial é uma espiritualidade do vínculo habitado pelo amor de Deus. Deus habita a nossa família. E quem faz a gente ser unido na família e amar uns aos outros é Deus, é o amor divino. A comunhão familiar bem vivida é um verdadeiro caminho de santificação das famílias. Quando a gente consegue viver isso em família, nós estamos ajudando a santificar uns aos outros em família. Mas na prática, isto não é muito simples, não é? Isto não é tão fácil. Construir a paz e o amor fraterno em família se torna possível através de um encontro sempre mais pleno com o Senhor. Colocar dentro da nossa família a fé, Jesus Cristo, o amor fraterno, a paz. Lê-se na palavra de Deus que quem tem ódio do seu irmão está nas trevas, permanece na morte e não chegou a conhecer a Deus. Quem diz que odeia o seu irmão e ama a Deus é um mentiroso.
mentiroso. Quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão está mentindo. O Papa Bento XVI dizia que fechar os olhos diante do próximo nos torna cegos diante de Deus. Se eu não estou nem aí com o meu irmão, com a minha irmã, eu também, na prática, eu estou distante de Deus. Estou fechando, fico cego diante de Deus. Que fundamentalmente o amor é a única luz que ilumina incessantemente o mundo às escuras. Somente se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor chega à perfeição em nós. Se conseguirmos nos amar uns aos outros. Diz esse documento do Papa que a gente está refletindo aqui no novenário. A primeira e originária expressão da dimensão social da pessoa é o casal, é a família. É a primeira experiência que a gente tem de relações, desde bebê, é a família. A espiritualidade encarna-se na comunhão familiar. Por isso, aqueles que têm desejos espirituais profundos não devem sentir que a família os afasta desse crescimento na vida espiritual. Pelo contrário, é um percurso de que o Senhor se serve para os levar às alturas da união mística, a família. A vivência em família nos ajuda no caminho espiritual. Sempre é necessário voltarmos à nossa família para viver essa experiência. Às vezes, nos distanciamos da família. O corre-corre do dia, a vida agitada, os compromissos, os trabalhos, a gente acaba se distanciando um pouco de casa, da família. Então é preciso retornar. Terceira característica. A segunda qual foi mesmo? Gestos concretos da espiritualidade familiar. Pequenos gestos. Um bom dia, um sorriso, ajudar a mãe a lavar a louça, varrer a casa, ir no mercado, trazer um presente. Pequenos gestos santifica cada um de nós. Então a família é feita de gestos concretos. Terceira característica da espiritualidade familiar é a vida de oração. Unidos em oração à luz da Páscoa. Se a família consegue concentrar-se em Cristo, Ele unifica e ilumina toda a vida familiar. Os sofrimentos, os problemas são vividos em comunhão com a cruz do Senhor e abraçados a Ele. Pode-se suportar os piores momentos. Nos dias amargos da família, há uma união com Jesus abandonado que pode evitar uma ruptura. As famílias alcançam pouco a pouco, com a graça do Espírito Santo, a sua santidade através da vida matrimonial, participando também no mistério da cruz de Cristo. Nos unir à cruz de Cristo. Quando a gente reza, não é que a gente não vai ter mais problemas, dificuldades. Tem o ditado popular: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Aí a pessoa para de rezar. Está errado, né? Porque a gente reza para quê? Para ter força, energia, para enfrentar os desafios, os problemas. Então esse ditado devia ser assim: quanto mais eu rezo, mais eu tenho força de enfrentar a cruz, os desafios que também tem dentro da família. A oração transforma as dificuldades e os sofrimentos em oferta de amor. Agora aqui no ofertório da missa, nós podemos ofertar tudo que nós estamos vivendo na família. Dificuldades, desuniões, desentendimentos,
cansaços, preocupação com o filho, preocupação com o neto, preocupação com o esposo, com a esposa, tantas doenças físicas, espirituais. Vamos aqui ofertar cada celebração eucarística. Por outro lado, na família também, tem tantos momentos de alegria, o descanso. Como é importante a família também ter um momento de descanso, de festa. Mesmo a sexualidade são sentidos como uma participação na vida plena de Cristo ressuscitado. A família é o espaço onde podemos experimentar a presença do ressuscitado. O encontro íntimo com Cristo ressuscitado, em família. A oração em família é um meio privilegiado para exprimir e reforçar esta fé. Importante, escutem, atenção. Importante encontrarmos alguns minutos cada dia para estar na presença do Senhor vivo. Dizer-lhe as coisas que nos preocupam na nossa oração particular ou em família. Orar por alguém que está atravessando um momento difícil, pedir-lhe ajuda para amar, dar-lhe graças pela vida e pelas coisas, suplicar à Virgem que os proteja com seu manto de mãe. Com palavras simples, este momento de oração pode fazer muito bem para a família. Uns minutinhos de cada dia, aonde a gente abre o nosso coração para falar com Deus, para dizer as coisas. Esses dias eu perguntei para minha mãe, Padre Badacero, perguntei para ela assim: mãe, tu reza? E ela me respondeu assim: eu converso com Deus, todos os dias, eu converso com Ele, digo as coisas para Ele, as preocupações, aquilo que o meu neto está enfrentando, a doença do meu filho, a falta de emprego de outro, a dificuldade de outro, eu converso tudo com Deus, é isso. O caminho da nossa oração também nos leva para a comunidade. E, sobretudo, o ponto mais alto da nossa oração é a Eucaristia. Jesus bate à porta da família para partilhar com ela a ceia eucarística. Eis que estou à porta e bato. Vinde, vede. Os laços íntimos que existem entre a vida conjugal e a Eucaristia. O alimento da Eucaristia é força para a família, é estímulo para viver cada dia a aliança matrimonial como uma igreja doméstica. E atenção, aquilo que o Papa Francisco dizia, a Eucaristia não é um prêmio para os justos. A Eucaristia é um remédio para os pecadores. Então a gente vai na Eucaristia buscando força para enfrentar cada dia na família. Terceira característica, terminamos. O que é a terceira característica da família? A vida de oração, da espiritualidade. Alimenta a espiritualidade. Quarta característica, desculpa que está demorando um pouquinho hoje, tá? Tá bem assim? Padre Badacero disse que eu podia. A quarta característica da espiritualidade em família é o amor exclusivo e libertador. Olha isso aqui que bonito. Amor exclusivo. Eu gostei demais dessa parte do documento. No matrimônio vive-se também o sentido de pertencer completamente a uma única pessoa, marido e mulher. O sentido do matrimônio
de pertencer completamente a uma única pessoa. Os esposos assumem o desafio e o anseio de envelhecer-se, gastar-se juntos, e assim refletem a fidelidade de Deus. Esta firme decisão que marca um estilo de vida é uma exigência interior do pacto de amor conjugal. Agora escutem, atenção que vem. Quem não se decide a amar para sempre, é difícil que possa amar deveras um só dia. Quem não tomou essa firme decisão de amar para sempre aquela pessoa que escolheu para casar, dificilmente vai amá-la um só dia. Então o negócio é para sempre. O que eles prometeram no matrimônio? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando todos os dias da nossa vida. Mas isso não teria significado espiritual se fosse apenas uma lei, uma exigência. Mas isto é uma pertença de coração, esse amor conjugal, lá onde só Deus vê. Olha que bonito, cada manhã que se levanta, o cônjuge, ou o esposo, ou a esposa, renova diante de Deus esta decisão de fidelidade. Sucede o que suceder ao longo do dia. Acordar de manhã com esse propósito da fidelidade àquela pessoa. O amor exclusivo, apaixonado àquela pessoa. E cada um, quando vai dormir, espera levantar-se para continuar esta aventura, confiando na ajuda do Senhor. Aventura do amor, da fidelidade. Assim, cada um deles, do esposo, da esposa, é para o outro sinal, instrumento da proximidade do Senhor, que não nos deixa sozinhos. Esse é um sinal do matrimônio, aquilo que Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo, eu estou com vocês. Já estou terminando, só mais um pouco. Há um ponto que o amor do casal alcança a máxima libertação. Olha aqui, qual é a máxima libertação de um casal? Quando cada um descobre que o outro não é seu. Ninguém é dono de ninguém. Marido, a mulher não é propriedade do marido. O marido não é propriedade da esposa. Então, aqui diz assim: quando cada um descobre que o outro não é seu, mas tem alguém na sua vida muito mais importante. Quem é esse mais importante na vida de um casal? É Deus, é o nosso Senhor. Ninguém pode pretender possuir a intimidade mais pessoal e secreta da pessoa amada. É só Ele, só Deus pode ocupar esse lugar no centro da vida de cada um de nós. Isso nos abre ainda mais para o amor. Nos abre mais para o amor quando a gente coloca Ele em primeiro lugar. É preciso que neste caminho espiritual conjugal, cada um ajude a desiludir-se do outro. O que é isso? Ou seja, deixar de esperar dessa pessoa aquilo que é próprio apenas do amor de Deus. Nunca espera do outro que vai amar como Deus, só o amor de Deus. Então, desiludir-se do outro. Isto exige um despojamento muito grande, interior. O espaço exclusivo que cada um dos cônjuges reserva para a sua relação pessoal com Deus, não só permite curar as feridas da convivência, mas possibilita também encontrar no amor de Deus o sentido da própria existência. Famílias, temos essa necessidade de invocar na família o Espírito Santo,
para que esta liberdade aconteça na relação entre marido e mulher, entre pais e filhos. Quarta já foi. Qual era a quarta mesmo? Como é que foi a quarta? Amor exclusivo e libertador. A quinta, característica. Só falta mais uma, tem 6. A quinta característica da espiritualidade familiar é o cuidado. O cuidado. O cuidado que cada um precisa ter com o outro. Os esposos cristãos são cooperadores da graça e testemunhas da fé, um para o outro, para com os filhos e demais familiares. Deus nos convida a gerar e a cuidar. Olha que bonito agora. Por isso mesmo, a família foi desde sempre o hospital mais próximo da nossa casa. É a família. É a emergência, é o hospital mais próximo da nossa casa. Porque é na família que a gente é cuidado, é curado. Quem já não se curou com o chazinho da mãe, com carinho, uma ferida, uma dor que está passando? O hospital mais próximo da casa é a família. Prestemos-nos cuidados, apoiemo-nos, estimulemo-nos uns aos outros, vivendo tudo isso para a nossa espiritualidade familiar. Eu não vou ler tudo, não. Sexta, vamos para a sexta. A quinta, o que foi mesmo? O cuidado. O cuidado alimenta a espiritualidade familiar, da família. Cuidar um dos outros. A pessoa que vive conosco merece tudo, pois tem uma dignidade infinita por ser objeto do amor imenso do Pai. E esse amor é transbordante na família. Um amor de mãe é um amor parecido com o amor de Deus. O amor dos casais não é só na lua de mel. Depois da lua de mel, cada dia tem que renovar esse amor que prometeram. Não é fácil, mas é no dia a dia. É um amor que cura, é um amor transbordante. Assim floresce a ternura na família, capaz de suscitar no outro a alegria de sentir-se amado. Sexta e última característica da espiritualidade familiar é a abertura da família às outras pessoas. A família não pode se fechar só num círculo, só entre eles. O núcleo familiar não só acolhe a vida, gerando-a no próprio seio, mas abre-se também, sai de si, para derramar o seu bem aos outros, para cuidar deles e procurar a sua felicidade. Por isso que estamos aqui nesse novenário. Se a gente fechasse só na nossa casa, só na nossa família, empobrece. É bom encontrar outras famílias, viver na comunidade. Esta abertura exprime-se particularmente na hospitalidade, que a palavra encoraja de forma sugestiva. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois graças a elas, alguns sem o saberem, hospedam anjos. Quando a gente tem que hospedar alguém na nossa casa que está necessitado, às vezes a gente, sem saber, diz a palavra, Hebreus 13:2, sem o saberem, hospedaram anjos. Quando a família acolhe e sai ao encontro dos outros, especialmente dos pobres, dos abandonados, é símbolo, testemunho, participação da maternidade da igreja. Na realidade, o amor social, reflexo da Trindade, é o que unifica o sentido espiritual da família e a sua missão fora de si mesma, porque torna presente o querigma com todas as
exigências comunitárias. A família vive sua espiritualidade própria, sendo ao mesmo tempo uma igreja doméstica. Família é uma igreja doméstica. Começa lá em casa a igreja. É uma célula viva para transformar o mundo. Ontem eu acho que o padre falou isso na homilia, né? Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Com efeito, como recordarmos várias vezes, nenhuma família é uma realidade perfeita, atenção a isso. Não vamos imaginar que tudo isso que eu falei de uma coisa, de uma realidade perfeita. Nenhuma família é perfeita. Por isso que a gente não deve julgar as famílias. Todas as famílias têm dificuldades. E Deus age nessa vulnerabilidade de cada família, para a gente fazer um caminho de amadurecimento, de capacidade de amar. E é na família a gente faz esse exercício, nem sempre dá certo. Às vezes isso na prática, um dia não vai bem, daí outro dia você tenta de novo, é um caminho, um exercício constante. Então, irmãos e irmãs, falei demais, parece, né? Mas é 6 características. Depois eu vou deixar o padre Badão. Onde é que está o padre? Iniciou e terminou que ele foi tomar uma água. Ele já fez assim? Ele não fez assim, não. Só porque ele saiu, eu vou continuar. Concluindo. Todos somos chamados a manter viva essa espiritualidade familiar. Cada família deve viver nesse estímulo constante. Como é bom a gente ser estimulado na família. Um elogio não vai mal, um reconhecimento, um elogio. Avancemos, famílias, avancemos para frente. Não vamos ficar olhando para o passado, para as dificuldades. Continuemos a caminhar. A espiritualidade é isso, é caminhar, não ficar parado. Aquilo que nos promete é sempre mais. Não percamos a esperança por causa dos nossos limites. Mas também não renunciemos a procurar a plenitude do amor e a comunhão que nos foi prometida. Amém.